Olá, queridos, bem-vindos vocês. Nosso vídeo de hoje sobre o assunto da transformação da nova Terra, como será o momento da passagem para a Era de Aquário, para o novo momento, para a nova Terra que a gente fala que está prestes a ser colocada para todos nós. Então, nos demais vídeos, a gente falou que havia uma transformação da velha Terra para a nova Terra, em que haveria como uma separação de frequências e que nós passaríamos a ter também uma compreensão, uma visão muito maior da nossa missão espiritual, iríamos ter lembranças de nossas existências passadas e nós iríamos ter condições de ajudar as pessoas de uma frequência mais elevada, porque a nossa compreensão seria muito mais expandida. E nesse meio tempo, pessoas que não atingiram um certo grau de espiritualidade ou de despertar, iriam permanecer na velha Terra, que seria essa mesma Terra que nós temos aqui, com catástrofes, com situações terríveis que viriam, com conflitos mundiais, etc. e tal, da velha Terra, e que nós não passaríamos por isso devido à nossa frequência já estar compatível com a quinta dimensão e não mais com a terceira. Então é como se fosse uma troca de faixa de sintonia, em que os nossos próprios corpos também iriam ser mais sutilizados, mais energizados, mais iluminados. Então nós, digamos que a nossa célula, nesse momento da 3D, ela girasse, digamos, a 100 metros por segundo, em termos do átomo que gira, nós giraríamos com uma velocidade ainda maior, nós iríamos expandir luz, nós iríamos ter um corpo muito mais preparado, mais sutil, mais leve, e a nossa molécula, que hoje é base carbono, que é o nosso sistema é carbono, nós iríamos passar para a molécula de silício. Então estamos nessa possível separação entre frequências, né? As pessoas ficam na frequência nova, outros ficam na frequência velha. Quem fica na frequência velha mantém-se nesse padrão aqui, vai ter destruição, catástrofe, fim dos tempos, etc., né? E uma outra Terra nova renasce dessa, numa frequência de uma alta dimensão, e essa aqui aos poucos vai ser destruída porque justamente as pessoas imaginaram, focaram e pediram que isso acontecesse. Pode ver que o pessoal que está em igrejas, em esses grupos mais assim céticos da Bíblia, que só acreditam no que está escrito ali, eles praticamente chamam, né, o fim dos tempos, que tem que vir o anticristo, que o Jesus vai voltar, etc e tal. Não vai acontecer nem uma coisa nem outra, nem vinda do anticristo, nem Jesus vai voltar, porque isso aí é outra falácia que foi deixado também no Apocalipse, escrito pela Cabe Escura, né? O que existe é o nosso Cristo interior, a nossa centelha divina se manifestar e retornar a nós, pois nós somos deuses em ação, o Cristo já habita dentro de nós, não o Cristo bíblico, o Cristo físico, mas a centelha divina que está no nosso coração. Então, aos poucos, a gente vai ter que entender que, para ver a separação e que a gente se identificar com o povo da luz, nós precisamos também deixar muitos dogmas de lado, muitas falsas crenças, muitos estudos bíblicos que foram escritos pela Cabe Escura. A gente sabe que a Bíblia teve mais de 400.000 alterações, né? E alterações fortes, conforme o interesse do sistema romano. Tudo isso traz para nós uma confusão mental, ou seja, as pessoas que se pegarem somente ao pé da letra naquilo que foi escrito, provavelmente permanecerão na 3D, nesse mundo de expiações e provas, e provavelmente vão passar por diversos desafios que não seriam necessários. E nós que já estamos vibrando na era de luz, na era de Aquário, em que já conseguimos abrir e compreender para o novo, para as coisas novas que estão vindo, né? A gente já está identificado com essa sintonia. Quando houver o flash solar, né? No momento que houver, nós já estaremos prontos para que isso venha nos banhar, nos elevar e nos consolidar na nova Terra. Então, em resumo, tentando explicar um pouco esse assunto que é bastante difícil de entender, né? Nós passamos por uma grande provação ao longo de milênios, porque o grupo de domínio, ele escravizou todo o ser humano desde a época da sua criação, desde bem antes do Velho Testamento até hoje. Um grupo de domínio que não eram humanos escravizaram o ser humano. Agora chegou o momento da libertação, nós estamos nos libertando. Todos os dogmas escritos e coisas que foram deixados pelo sistema, pela Cabe Escura, deverão ser passados a limpo, né? Não quer dizer que eles não valem mais, mas eles deverão ser filtrados. E aquilo que interessa e que nos eleva permanece. Aquilo que causa medo, dúvida, pânico e dúvida contra o amanhã, aquilo deve ser retirado, porque nós já vencemos essa batalha. Apenas você tem que tomar posse
da vitória, né? A batalha já foi feita, já está vencida pela luz, a luz venceu, mas a gente tem que tomar posse, essa posse é você dizer, não, eu quero me identificar com os novos momentos, com as novas ensinamentos, com a proposta, eu quero de fato manter o meu coração vibrando com a nova sintonia das novas frequências, porque eu vou permanecer na nova terra e não na velha terra. Então, para estar na nova terra, não basta dizer Senhor, Senhor, por isso que fala o Evangelho também, né? Nem todos que dirão Senhor, Senhor entrarão no reino. O reino que a gente pode dizer agora é a vinda da nova terra. Então, você não vai dizer Senhor, Senhor, que não vai adiantar nada. Você vai ficar lá, ó, vem Jesus, então não vai adiantar nada. O que importa é a sua transformação interior, pessoal, que é isso que a gente tanto conclama e pede que atinjamos nesse momento. Então, você é responsável, não é Deus, não é um dedo de ninguém, não é um juiz, é responsável pela sua manutenção na nova terra, na sua permanência no reino que virá ou não, né? Então você que decide de acordo com ao seu nível de compreensão. Então, se você quer se identificar com o mundo, com as propostas que as velhas religiões deixaram, né, de medo, pânico, de inferno, de de anticristo, de destruição, você é livre para permanecer lá e lá ficar por longa eternidade, e permanecer nesses mesmos dogmas que já não acrescentam mais em nada. Mas se você está com uma proposta mais elevada, com uma mente mais elevada, você dirá, não, eu quero me identificar com as coisas que estão vindo aí para o bem da terra. Eu quero herdar a nova terra, conforme o próprio Cristo falou no Sermão da Montanha, em Lucas, né? Os mansos herdarão a terra, os pacíficos, os puros de coração, herdarão a nova terra, a terra da quinta dimensão, que nós herdaremos. E não permaneceremos com o medo que foi nos imposto no passado, e essa é a grande diferença que está sendo colocada entre NPCs e pessoas comuns que vão, NPCs e pessoas despertas, né? Os NPCs são pessoas que são presas ao passado e que também estão tendo uma chance para despertar, mas não querem porque são robotizados e eles se comprazem em serem assim e de lá possivelmente vão ser levados e de lá jamais estaremos em contato com eles. Aí a pessoa pergunta, mas se for familiar, que é uma pessoa atrasada e eu sou tão desperto, o familiar é um casca grossa, como é que será, né? É uma pergunta que também veio já essa resposta, eu não tenho exatamente o como responder isso, mas eles falam que vai ter uma mudança tão grande que muitas coisas vão ser incompreensíveis para a mente humana, mas nós nos identificaremos com coisas novas e teremos um passado como algo muito vago que passou na nossa vida, que serviu para uma experiência, mas agora aquilo que nos espera e nos aguarda é tão grande, é tão grandioso, é tão maravilhoso, é tão abundantemente gigante que nós nem mesmo lembraremos de coisas do passado, assim como nós não nos lembramos de parte da nossa infância que nos foi difícil, momentos difíceis, a gente lembra dos dias de hoje que estão os mais presentes e que nós temos essa visão. Então, como nossas células também serão amplificadas e as nossas células de carbono passarão a ser mais cristalinas, mais luminosas, muitos dos pensamentos ruins que nós tivemos de ressentimento, mágoas, queixas, falta de perdão, serão dissipados, assim como se dissipa uma névoa da manhã. Então, esse assunto é muito vasto, eu não consigo explicar isso em poucos momentos, eu peço que vocês assistam os demais vídeos dessa série de explicações que eu estou fazendo sobre o Reset Mundial e a gente vai entender um pouco mais aos pouquinhos desse grande tema profundo, difícil de entender. Não peço que vocês compreendam, simplesmente aceitem, mas pelo menos parem e questionem. E se fosse verdade? E se fosse verdade tudo isso? Será que eu não estou aquém daquilo que eu posso ser? Será que eu não estou me limitando em ser muito mais feliz e deixando de ser para tentar buscar uma tábua de salvação que já não salva ninguém, né? Então é isso que eu quero dizer para vocês. E a grande chave da abertura dessa porta do amanhã se chama despertar da consciência. Por isso eu convido vocês todos a permanecerem conosco, dê o seu like e assistam todos os vídeos dessa nossa série, tá? Um grande abraço, compartilhe, deixa o like, não esqueça de hypar o vídeo e eu estarei em Portugal dia 31 de maio, quem puder também na região de Lisboa, assistir a nossa palestra Transição Planetária Era de Aquário, eu convido vocês, vai estar muito bom, tá? Um beijo a todos, compartilhem esse vídeo. A luz venceu.